privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir a Sua Bíblia e poder ver, ó Pai, a nossa realidade a partir do Teu olhar, ouvir o som da Tua voz através da Bíblia. Que hoje não seja diferente. Que os nossos olhos sejam abertos pela Tua palavra, para enxergarmos, ó Pai, a realidade do mundo do Borel, para enxergarmos a nossa tarefa, a nossa missão como cristãos aqui na terra, e que possamos, ó Pai, ser tocados, ser mexidos, ó Pai, pelo Teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, é a oração que nós te fazemos. Amém. Paz, irmãos. Amém. Que bom estar com os irmãos nessa noite aqui e poder dividir um pouco daquilo que Deus tem feito ali no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Quantos já ouviram falar do Borel e do Rio de Janeiro? Ih, rapaz, é uma turma boa. Muito legal. Quantos foram ou já visitaram o Borel? Borel realmente é um morro da Tijuca e nós estamos com uma organização missionária lá há 27 anos e muita gente já visitou. Nós recebemos uma turma boa aqui de São Paulo. Eu vou compartilhar durante a palavra, mas alguém daqui já foi ao Borel? A irmã ali, que benção. Como o pastor Emanuel falou, nós somos missionários em Borel já há 20 anos. Eu sou baiano de Jequié. Ontem eu conheci um jovem aqui por nome do Luan, acho que Luan, ele estava com a gente, ele também de Jequié. Sou baiano, estou no Borel há 20 anos. Cheguei solteiro, casei com uma paulista aqui de São José do Rio Preto. Deus nos chamou para o campo missionário. E muito tempo, eu sou da Bahia, nasci no lar cristão. E por muito tempo eu resisti ao chamado missionário. Eles falavam comigo. E a gente, naturalmente, aquele medo que você tem de ir para o campo missionário, né, de Senhor, como é que vai ser? Eu vou renunciar aquilo que os sonhos, né? E eu trabalhava na área de enfermagem no Hospital do Governo na Bahia, já concursado, durante 5 anos, e todas as vezes que eu ouvia falar de missões, eu vi o Espírito Santo falando comigo: você tem um chamado missionário. E quantas vezes eu chorava, sou muito chorão, você mandou para ver, e Deus falava comigo: quero que você obedeça. E nessa noite aqui eu ouvi uma palavra falando sobre atender o Senhor. Me fez lembrar de uma palavra de um livro de Billy Graham, né, que fala sobre o Espírito Santo. Ele fala que o grande desafio para mim e para você, mais do que ouvir o Senhor, é obedecer a sua voz. O reino de Deus é feito de vidas que obedecem ao Senhor. E tem uma frase muito, muito forte nesse livro, em relação ao Billy Graham falou em relação ao Espírito Santo: não importa quanto eu tenho dele, e sim o quanto ele tem de mim. E ele conclui falando que eu tenho, mas muitas vezes ele não me tem. Então, apesar de termos o Espírito, que nós como cristãos sabemos que em Efésios 1,13 fala que todos nós, aquele que recebeu a Jesus, foi selado com o Espírito Santo, mas o grande desafio da vida é eu e você obedecer, né? E chegou o tempo, em 94, estava lá no congresso, conduzindo o congresso da juventude, e o pastor falou naquela noite sobre a obediência radical, né? E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo sentado lá e conduzindo o congresso da juventude: Neto, você nunca vai se realizar como pessoa se você não atender a minha voz. E eu chorava, e Deus falou: quero mais do que cheiro, quero obediência. E mesmo conduzindo o congresso, eu fui à frente lá e falei: Deus, chega de relutar, eu quero obedecer o Senhor aqui que vem para mim. E vim para São Paulo, fiz um tempo de treinamento da Jocum, uma organização missionária, e fui fazer o prático no Borel. Nem sabia que existia o Morro do Borel. É uma escola que a Jocum tem, que é escola de treinamento e discipulado, 3 meses teórico, 2 meses prático. E 2 meses eu fiquei no Borel fazendo prático, e ali o Senhor confirmou em 94, solteiro, e voltei para a minha cidade, falei para minha família: você é maluco, rapaz, que negócio é esse, sair de uma cidade pequena, aqui morar naquele lugar. Mas eu tinha certeza que Deus estava me falando isso. Me lembro que eu estava no retiro da juventude lá, e eu vi o Espírito Santo falando comigo: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo.
não pase nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu falei para o meu pastor, estou indo para o Borel, lá no local. E quando eu cheguei, hoje realmente o pessoal está indo agora lá, o Borel está vivendo um tempo mais tranquilo, os pais que estão aqui, e os seus filhos virão lá, pode ficar tranquilo, o Borel é um morro pacificado hoje. Mas em 94, quando eu cheguei, era aquele tiroteio que não era brincadeira, mas eu senti uma grande paz no meu coração, porque todo aquele que obedece ao Senhor sente paz. Então, até hoje, 20 anos eu estou lá, cheguei solteiro, casei com a Andréia, e tenho 2 filhos maravilhosos, louvo a Deus nessa caminhada aí. Então, eu creio que o desafio de todo cristão é obedecer ao Senhor. O reino de Deus, de fato, é feito de vidas que obedecem. Amém? Eu vou mostrar um vídeo também no final da palavra aqui, para que os irmãos conheçam um pouco da realidade lá. Mas eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus em Mateus 14, de 13 a 21. Eu queria agradecer ele já o carinho da igreja, o pastor Emanuel, a turma aí me recebeu com muito carinho. Todo tempo ele falava, né, se sinta em casa. De fato eu me senti em casa, a família que me acolheu ali, meus irmãos, os pais da Karina, foi tremendo. Então eu, desde já, eu agradeço pelo grande carinho dessa igreja dispensou. Queria que os irmãos se colocassem em pé. Vamos ler Mateus 14, de 13 a 21. Não vamos nos demorar, hoje tem ceia também. Mateus 14, de 13 a 21, diz o seguinte: a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dá-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: mestre, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhe disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Versículo 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos lá. Senhor, obrigado por estar na tua casa. Nós já ouvimos aqui que é o tempo que nós nos reunimos para agradecer ao Senhor. Nós agradecemos pelo sacrifício, pelo amor que o Senhor teve para cada um de nós. E nós louvamos porque essa misericórdia, essa graça nos alcançou. Nós não somos dignos de chegar diante do Senhor, mas é a tua graça que permite que cada um de nós nos acheguemos e termos um coração grato diante do Senhor. João nos disse que não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor foi ao nosso encontro. E essa transformação é feita de dia a dia, passo a passo nós vamos caminhando com o Senhor, como nós ouvimos hoje pela manhã. Muito obrigado pela tua igreja, pela unidade, pelo tempo que temos e crescermos mutuamente uns com os outros. Fala conosco nesta noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Deixa eu começar falando um pouco das nossas experiências lá no Borel. A Jocum, Jogos com Missão, ela está no Borel desde o final da década de 90, 89, 90. E foi o primeiro trabalho, foi a primeira comunidade que nós entramos para começar. E nós não sabíamos como entrar e como se desenvolver um trabalho ali. O prático também era um prático de uma escola de ETEC que estava fazendo no Rio de Janeiro. E Deus colocou no coração daquela equipe de subir o Borel e começar um trabalho.
Borel, para quem conhece um pouco da rotina do Rio de Janeiro, eu conheci vários irmãos hoje aqui pela manhã, o irmão Diácono que me recebeu pela manhã ali, ele estava cantando aqui, ele falou da rotina realmente do Rio. Eu perguntei para ele, de fato, 89 e 90, o Borel estava vivendo um momento muito difícil, muito na mídia, muita violência, muita morte, e foi nesse contexto que Deus chamou aquela juventude para subir ao Borel e compartilhar o amor dele naquela comunidade. Mas a princípio eles não sabiam, e graças a Deus que muitas vezes na nossa vida nós não sabemos o que fazer, mas nós temos um auxílio tremendo conosco, que é o Espírito Santo de Deus. E eles foram buscar, foram orar, fizeram contato com a Igreja Batista no Borel, e numa sala anexa lá, 7 missionários, 7 estudantes, e eles falaram: Senhor, como começar? A comunidade, principalmente os meninos do tráfico, olhavam para aquela comunidade e falavam: a gente não crê que essa galera vem para aqui e fala que vai caminhar e vai ajudar as pessoas. E começaram alguns meninos do tráfico a falar que eles eram X9, aquelas pessoas que de fato ou eram olheiro da polícia, né? Porque de fato nunca tinham convivido com uma equipe missionária morando entre uma comunidade, caminhando entre eles. E naturalmente aquele medo atingiu o coração daqueles estudantes, daqueles missionários, e quando eles foram orar, Deus colocou esse texto no coração deles. E a palavra que o Espírito Santo colocou, eles ouviram Deus falando com ele: comece com aquilo que vocês sabem, comece com aquilo que vocês têm. Eles não entenderam bastante, depois eles foram compreendendo que no meio daquela equipe de 7 missionários tinham 2 pessoas que eram ligadas à área de saúde, que eram técnicos de enfermagem, e eles pegaram uma caixinha de sapato, né, colocaram soluções de primeiro socorro, um aparelho de pressão, e saíram fazendo curativo de casa em casa no Borel. Quem conhece a topografia do Rio, normalmente as comunidades elas ficam muito nos morros. A classe alta, Tijuca, né, Zona Sul, na parte mais baixa, as comunidades tudo nos morros. Né? Então aquele grupo começou a fazer curativo de muitas senhoras. A gente sabe que quando você acaba subindo e descendo os morros, você acaba adquirindo aquela úlcera de varizes históricas, você tem que fazer vários curativos e tal. E os missionários começaram a atender aquelas senhoras, muita gente de bala perdida também. Eu mesmo cheguei em 94 no Borel, eu sou da área de saúde, fiquei muito no ambulatório, eu dei muito atendimento nessa área de saúde. E depois de 30 dias, quando essa equipe voltou, terminando a parte prática, e voltou para a igreja, começou a compartilhar, o morro, que a princípio olhava aquela equipe com distanciamento, falava: nós não confiamos, começaram a olhar para eles e falaram: vocês são do bem, vocês têm algo de bom para trazer para nós. Então, graças a Deus que eles buscaram a direção correta. Então, através desse texto, Deus começou a compartilhar com eles 3 valores e 3 princípios que Jesus cultivou na sua vida. Eu queria que nós voltássemos para o texto, versículo 13. Eu queria que vocês continuassem com a Bíblia aberta. Diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali do barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram de cidade em cidade, seguindo por terra. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. O primeiro valor, o primeiro princípio que Jesus cultivou na sua vida foi o princípio da visão. Jesus, ele tinha uma visão mais do que olhar. Ele parava, ele atentava para as pessoas, ele olhava com o seu coração, ele não passava desapercebido em nenhum momento, mesmo estando em volta de uma multidão. E normalmente parece que quando a gente está envolvido com aquela grande massa, parece que a gente perde um pouco da sensibilidade. No entanto, Jesus estava em volta sempre daquela grande multidão. Me faz lembrar de 2 textos aqui, Lucas 19:5, quando fala que Jesus estava caminhando e ele para no meio daquela multidão, falando sobre Zaqueu. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus, mesmo estando em volta de uma multidão, ele não passa desapercebido ao coração de um homem que precisava ter um encontro com ele. Outro texto muito interessante é Lucas 5, falando sobre a pesca maravilhosa. Fala que o texto, que aquela multidão estava em volta de Jesus, e Jesus fala com os pescadores e vai para um barco, e Jesus começa a ensinar de longe aquela multidão, mas Jesus para
e olha para Pedro e fala: Pedro, faze-te ao largo e lançai as nossas redes para a pesca. Ou seja, nós servimos o Deus que fala a multidão, mas nesta noite aqui nós temos o privilégio de cultuar de forma pessoal o Senhor. Então eu creio que esta é a grande riqueza, que servimos o Deus que nos vê na nossa intimidade. Eu gosto muito daquele texto da oração que fala: quando tu quiseres orar, entra no teu quarto e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Então isso mostra a intimidade que eu e você precisamos ter com o Senhor. Esse texto aqui nos fala da visão que Jesus tinha. E por que Jesus olhava aquela multidão e ele não passava desapercebido? Gênesis 1:26 fala que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se a gente for olhar a mídia ela dá vários adjetivos para o ser humano. Ela fala: aquele bandido, ou aquele traficante, ou aquele menino de rua, ou aquele elemento, sei lá. Mas todas as vezes que Deus olha para um ser humano, Ele olha e fala: está alguém que eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Essa foi a primeira verdade para mim no Borel. De olhar aquela garotada, de olhar aqueles meninos lá e ver que a graça de Deus alcança a todos. Quando eu estava com a juventude, eu falei sobre a crucificação, né? Jesus ele foi morto no meio de dois ladrões. E um reconheceu que Jesus era Senhor. O outro falou: não, se tu é Deus, desce-te daí, salva-te e a mim. E o outro falou: rapaz, você não reconhece nem a sua condição. E ele olha para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Provavelmente eu e você, olhando aquela situação, o carioca falaria para ele: que nada, rapaz, você aprontou pra caramba, é ruim, você precisa pagar pelo que você fez. Mas Jesus olha para aquele homem porque reconheceu que Jesus era Salvador e Senhor. Eu acho que na nossa vida a riqueza do cristão é reconhecer não somente que Jesus é Salvador, que nós falamos aqui nessa noite que Jesus de fato nos liberta, mas é reconhecer o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. É Ele que nos dirige, é o Espírito Santo que dirige a nossa vida. E naquela noite, na crucificação que ele falou, aquele homem falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, que poderia salvar. Então esse texto nos fala que Jesus olha aquela multidão, e este é o primeiro princípio que eu e você precisa ter. Nós precisamos olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Visão. Eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite. Como você tem olhado o seu bairro? Ontem nós falávamos muito da influência que a sua igreja precisa ter em torno dela, né? Qual a influência que de fato essa igreja tem tido no seu entorno aqui? Será que o que tem influenciado você, será o que tem influenciado a mim é a mídia? É o que nós lemos nos jornais todos os dias? Ou a palavra de Deus que tem influenciado a mim e a você? E todas as vezes que você vê uma situação, você vê com os olhos de Deus, você vê como Jesus vê. Ou de fato você tem deixado que tudo aquilo que a mídia tem colocado no seu coração perca a fé daquilo que Jesus enviou para mim e a você: ide às nações e pregue o Evangelho. Esse texto nos chama a termos o primeiro princípio de Jesus Cristo, de olhar as pessoas da mesma forma que Deus olha, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? O segundo princípio ainda está no verso 14. Olha o que diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. Compaixão é o segundo princípio que esse texto nos ensina. E eu poderia perguntar nesta noite: o que significa compaixão? Eu fui ao dicionário e ele me deu diversos significados. Compaixão significa se identificar, estar perto, sofrer com, estar lado a lado. Jesus olha e depois desse olhar, deixa observar, deixa atentar,
um sentimento verdadeiro toma o coração de Jesus, que é compaixão, é estar perto. E nós entendemos através dos evangelhos que é impossível eu e você desenvolver no nosso coração este sentimento se eu não tocar nas pessoas. Talvez o pastor Emanuel, o pastor Nelson aqui, né? Outros irmãos aqui daqui à frente falar, estou sentindo falta de alguém aqui na igreja. E você de fato sente essa falta, e você e o Espírito Santo colocam no teu coração de oração por ele. Mas não há nada melhor do que você sair da sua casa e visitar esse irmão. Falar, estou sentindo a sua falta. E você abraçá-lo, você está aqui. Este foi o sentimento que Jesus teve. Eu estava lendo no comentário, ele disse, o comentarista, que de todos os sentimentos que Jesus teve na sua vida, de admiração, de ira, de tristeza, de alegria, o sentimento que mais os evangelhos registra é o sentimento de compaixão. E o comentarista deixa algo muito interessante para mim e para você. Ele fala, será que o Espírito Santo deixou isso registrado por acaso? Ou ele quer mostrar para mim e para você que nós também precisamos desenvolver esse sentimento de compaixão? Mas o interessante, olha o que diz o texto aqui, o versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, mestre, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que vão pelas suas aldeias e comam para si o que comer. Os discípulos estavam andando assim com Jesus. A gente não sabe o tempo, depois a gente procura saber o pastor, sei lá, era 1 ano e meio, 1 ano, sei lá, não sei. Mas eu sei que eles estavam caminhando com Jesus. E Jesus tem um olhar de compaixão. E os discípulos que estavam caminhando com Jesus falam, Senhor, despede. É trabalho esse povo, Senhor. Naquele momento ali, Jesus chama os discípulos à responsabilidade e fala para eles aqui. Olha o que diz o versículo 16. Não precisam retirar-se. Dá-lhe vós mesmo de comer. Jesus estava falando para os discípulos, vocês estão terceirizando, vocês estão jogando a responsabilidade para outros, aquilo que cabe a vocês. E muitas vezes na nossa caminhada, o Espírito Santo está nos incomodando, ele é vivo, ele fala conosco, ele nos ajuda todos os dias na leitura, na nossa oração, ele dirige as nossas vidas. E muitas vezes Deus está nos chamando à responsabilidade para um desafio missionário, como vocês estão vendo agora com o Borel. No final falar a alegria que tomou conta do nosso coração, os irmãos estarem indo lá. E muitas vezes a gente está falando, Deus chama outra pessoa, eu não tenho condição de levar. Existe uma frase muito conhecida, né? Talvez um jargão, mas é uma verdade para mim e para você. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Quantas e quantas vezes eu e você falou para Deus, Senhor, eu não tenho condição. Eu falei para Deus hoje aqui, Senhor, é tão difícil estar aqui à frente, está tremendo ali, né? Mas eu e você, nós precisamos colocar as nossas limitações, as nossas fraquezas diante do Senhor, amém? A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, quando você se coloca diante do Senhor, quando nós rompendo em fé, eu e você, nós provamos o poder de Deus. E aqui Jesus chama os discípulos e fala para eles, dá-lhe vós mesmo de comer. Vocês precisam desenvolver este sentimento no coração de vocês. E isto só será possível se vocês forem, se vocês caminharem, se vocês estiverem perto das pessoas. Durante já um tempo, desde 2008, a gente recebe a Igreja Batista de Água Branca, o pastor Ed René lá no Borel, e 40, 50 jovens, eles chegam no mês de julho, é um mês de férias, diversos jovens com diversas áreas, desde saúde, esporte, meio ambiente, e durante aquela semana, aquela juventude mora dentro do Borel, servindo aquela comunidade. Isso aconteceu até o ano passado, eles ficaram 9 anos com a gente lá, servindo, caminhando, e nós recebemos uma visita do pastor, e eles falaram, a partir deste ano nós não viremos ao mais do Borel, e a gente, nós queremos alcançar outras comunidades, nós queremos alcançar outros lugares. E Deus, de forma soberana, levantou essa igreja. Eu estava um dia lá, eu recebi um e-mail do Lucas, não sei se o Lucas está aqui, o Lucas e a Karina ligou e tal, eu falei, André, minha esposa, você conhece o pessoal do interior? Não conheço tal. Eles passaram um e-mail com a gente aqui, e eles querem vir o Borel. E para mim, para nós, com o Jogum Borel lá, nossa turma, nós ficamos muito alegres, porque eu sei que vocês irão levar
Isso que Jesus falou aqui. Vocês estarão perto, vocês estarão próximos das pessoas. Isso é o Evangelho de Jesus. Me lembro de uma história que nós tivemos lá, e depois que a juventude saía, nós como Jesus, como evangélico, parece que nós queremos falar e depois fazer, né? E Jesus, ele fazia diferente. Muitas vezes ele fazia primeiro e falava depois. Ele trazia questionamento às pessoas no porquê. Eu me lembro de uma das ações que a juventude estava lá servindo em uma das ações chamada Beleza da Mulher. E mais de 170 mulheres entram lá no espaço nacional da Escola de Música, e está aquela juventude fazendo unha das mulheres, lavando os pés, dando massagem. E uma das mulheres perguntaram: o que é que move o coração de vocês? Até então, aquela garotada não falava que eles queriam pregar o Evangelho. E quando eles estavam servindo, dando massagem nos pés, fazendo sobrancelha, trazendo autoestima àquelas mulheres, uma das mulheres perguntou: o que é que leva vocês a saírem de São Paulo, a vida de vocês, estarem aqui entre a gente? O que é que move o coração de vocês? E foi naquela oportunidade que um daqueles meninos falou: é Jesus que faz isso. A palavra de Deus fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Marcos 10, 45 fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim. Então, estava ali um testemunho vivo daquela galera que teve disposição, e também nós ouvimos nessa noite. E na nossa caminhada com Deus, nós precisamos ter disposição. Este foi o segundo sentimento que Jesus teve. Ele viu e ele compadeceu. Agora, olha o terceiro e último princípio e valor que esse texto nos ensina. Versículo 14: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e, por fim, curou os seus enfermos. Ação. Jesus teve visão, compaixão e ação. Ação significa envolvimento, engajamento, iniciativa, ação. Era impossível para Jesus ver toda aquela situação e aquela multidão, e eles era mais fácil despedir. E enquanto os discípulos viram um problema, viram uma dificuldade, Jesus olha e Jesus vê uma solução. Jesus vê uma oportunidade de manifestar a graça e o amor dele. Ação é aquilo que eu e você, depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter iniciativa. Eu gosto muito de um hino que nós cantamos que fala rompendo em fé. Eu sei, né? Nós cantamos muito. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E quantas vezes eu e você, nós somos desafiados a romper em fé, e muitas vezes a dificuldade quer nos parar. Olha o que diz o texto aqui, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aquela palavra que os primeiros missionários do Borel receberam. Comecem com aquilo que vocês têm. Comecem com aquilo que vocês sabem. O que é 5 pães e 2 peixes para toda aquela multidão se alimentar? Mas Jesus não anulou o pouco que aquela multidão tinha. Esta talvez seja uma grande lição para mim e para você. Eu me lembro lá da nossa igreja na Bahia, a minha igreja que me encaminhou para o campo missionário Batista de Ezequiel, e tinha muitos profissionais da área de saúde lá, médicos, enfermeiros, psicólogos, muita gente. Gente, nós batalhamos tanto para começar um ambulatório lá na igreja, e nós saímos de lá e aquele ambulatório pioneirado lá. E quando eu chego no Borel, eu compreendo que no campo missionário eu posso começar algo com aquilo que Deus me dá, um pouco que eu tenho. E hoje, vocês vão ver aqui, pela graça de Deus, o ministério desenvolvido com escola de música, com ambulatório, que começou com creche, com escola de música, com ambulatório, que começou através da obediência de 7 pessoas que ouviram isso. Uma caixinha de sapato, né? Então, muitas vezes, eu e você, Deus quer que nós comecemos com aquilo que Ele nos dá, com a nossa disposição. Olha o que diz o versículo 17: mas eles responderam: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou para eles: trazei-o. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Outra lição que esse texto nos dá: nada nós fazemos sem oração. Nós ouvimos muito do pastor aqui, né, da galera, que eles oraram e de fato Deus colocou no coração deles o desejo de ir para o Borel. A gente quer agradecer ao Senhor por essa iniciativa. Esse texto nos diz que Jesus pega 5 pães e 2 peixes, coloca diante de Deus em oração, e um milagre acontece à medida que aqueles discípulos vão caminhando. Quando nós colocamos um pouco diante de Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Deus pode fazer grandes coisas através das nossas vidas. Amém? Olha o que diz: depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e enche as multidões, e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqueles homens obedeceram ao Senhor, e porque eles obedeceram, porque eles tiveram iniciativa, eles provaram do poder de Deus na vida deles. 3 princípios que eu e você nós precisamos ter na nossa caminhada: ver como Jesus vê, ter um coração de misericórdia e ter iniciativa. Eu falo que este é o grande desafio do missionário lá. De fato, a gente até trabalha com a nossa galera lá, os meninos, trabalhar esse princípio da iniciativa, de falar: você precisa levantar, mesmo estando difícil, senão você de fato não vai ver as coisas acontecerem. Então esse é o princípio que Deus quer trazer para nós nesta noite. E também Deus quer trazer um coração grato para mim e para você. Mas antes de passar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua referência? Qual tem sido o seu paradigma de missão e evangelismo no reino de Deus? Qual tem sido o seu paradigma? Qual a referência? Qual tem sido o modelo de missão e evangelização que você tem cultivado na sua vida? Olhando para a vida de Jesus, Jesus cultivou 3 princípios também na sua vida. Primeiro, ele cultivou o princípio do querigma, que significa pregar, falar, anunciar, proclamar. Mas Jesus, ele não tinha apenas querigma, ele tinha koinonia, que significa comunhão, relacionamento e amizade. Jesus também tinha diaconia, que significa serviço, amor, identificação e proximidade. Então, quando eu olho para Jesus, eu não tenho apenas fala. Nós colocamos uma frase ali do pastor Leovaldo, que para mim é uma fala muitas vezes dura para mim e para você, mas ele fala. Um dos momentos que o pastor Leovaldo teve lá no Borel, em um congresso com o pastor Ed e René Lage, nós fizemos um congresso e o tema era: o evangelho que proclama é o mesmo que acolhe. Ele disse uma fala muito dura, mas uma fala que traz reflexão para mim e para você. Se o reino de Deus não alcançar mãos e pés, não adianta nada fazer moradia na boca. É um confronto de que nós precisamos agir, depois que nós conhecemos a Jesus. E nós precisamos trazer para a nossa vida esse modelo de referência de missão e evangelização de Jesus. Eu preciso ter querigma, eu preciso falar, proclamar, anunciar, mas também eu preciso trazer koinonia, que significa comunhão, relacionamento. É isso que a galera vai fazer lá no Borel, né? Talvez sejam 3 dias, e eu falei para eles ontem, o pastor fazendo aquelas perguntas difíceis para mim ontem lá, e ele falando: de que forma a gente pode ser efetivo lá com aquela galera, né? De que forma a gente pode sentar lá? Eu falei: Deus pode fazer grandes coisas quando você senta com um garoto daquele. E eu ontem sentei com o Ed, eu não sei se ele está aqui. O Ed, ontem falei, a gente foi orar por um garoto no Borel, que o pai dele está preso, Cauã, de 8 anos. E Cauã não quer ir para a escola. O pai dele fazia parte do tráfico, e quem cria é a Ana Paula, né? Tem 4 filhos, que é muito ligado a nós, é o Cauã e o Gustavo. A menininha, o mais velho, não quer saber, não quer ir para a escola. De que forma você vai ter referência na vida do Cauã? E eu olho para Cauã e falo: Cauã, você só pode ficar na Jocum se você for para a escola. Aí, né, eu vejo, às vezes estou subindo na Jocum, o Borel 7h30 da manhã, estou vendo o Cauã descendo com a blusa da escola. Né, eu fui para a escola hoje. E eu vejo como o Cauã precisa de uma referência paterna,
alguém que caminhe com Ele, alguém que ame. Foi isso que eu falei para o Luan, falei para o pastor ontem. Esse tempo que vocês estarão lá, vocês estarão influenciando vidas. Vocês estarão falando de Jesus, mas também vivendo com a vida de vocês. Vocês estarão trazendo esse valor de missão, de evangelização, que é coinonia, é comunhão, é amizade. E vocês também trarão diaconia, que é serviço, é compaixão, é identificação, é proximidade. Nesse tempo, existem muitos desafios no Borel. Eu queria mostrar um vídeo, a galera aí da sonoplastia, e eu queria desafiar os irmãos a orar com a gente. Existem muitos desafios no Borel. Como organização missionária, nós temos uma visão de favelas, né? Nós queremos alcançar outras comunidades. Nós estamos entrando agora em outra, além do Borel, nós estamos entrando em outra comunidade em Niterói, Santo Cristo. Nós queremos entrar e influenciar com o Evangelho das duas mãos. Mas queria que a igreja assumisse esse compromisso com a gente. O seu filho, normalmente, isso era uma realidade também lá na IBAP, o seu filho que colocou o nome, pode ficar tranquilo. Queria que você colocasse diante de Deus. Entendemos que este é o tempo dele estar lá. De forma soberana, Deus colocou esse contato com a gente. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no Borel através de vocês, mas também fará grandes coisas através daqueles que forem lá.